De fato, eu usei o exemplo do WhatsApp como um espaço, assim, não é que lá não possa haver coisas verdadeiras, assim, eventualmente muitas coisas são ditas lá que são verdade, né? Inclusive também pode ser um veículo para divulgação científica e há grupos, inclusive o nosso, que estão lá no WhatsApp, estão comprometidos, né, assim, a compartilhamento ali de artigos e discussões e etc, etc, né? Mas, assim, na verdade, o que eu estava tentando, com o exemplo do WhatsApp, é ilustrar por que nós nos preocupamos com aquilo que é chamado de conhecimento. Por que conhecimento parece ter um valor, assim, meio que superior, assim, sabe? De onde é que vem isso? Você pode dizer assim, isso vem lá do Platão. Platão usava a palavra pretendente, Juliana. Então, imagina, tem certas crenças que são como pretendentes. A moça, ela tem vários pretendentes, certo? Ela tem vários pretendentes. Só que nem todo pretendente ela enxerga como um pretendente que, enfim, que ela reconhece, como algo de valor para ela, para aquilo que é a finalidade dela. Então, conhecimento do mesmo jeito. Há várias crenças que se pretendem como conhecimento, mas o que é que faz, por exemplo, uma crença realmente, digamos assim, merecer, né, esse reconhecimento, né? E aí, assim, e por que isso é importante, né? Aí eu lembro de um experimento mental, que eu acho que quem conta esse experimento mental, a Oséias pode me ajudar aí. Oséias, na discussão sobre responsabilidade epistêmica, né, na discussão sobre ética da crença, tem um cara chamado Clifford, foi um matemático do século XIX, que ele criou um experimento mental de um sujeito que ele é responsável por mandar ou não uma embarcação para o mar, entendeu? Ele é o responsável, né, por liberar a embarcação para o mar. E existia uma série de informações, uma série de evidências que mostravam que aquela embarcação, aquele navio, ele tinha uma série de comprometimentos, né, para a sua segurança. E aí, esse cara, que é responsável por liberar essa embarcação, ele se vinculou a uma crença que era uma crença que era um mal pretendente. E ele pensou assim, não, Deus não quer que haja um acidente desse tamanho. Deus não quer que esse desastre aconteça. E ele também se vinculou a outra crença que também não servia como pretendente de conhecimento. Ele dizia o seguinte, poxa, esse barco já foi para o mar tantas vezes, por que ele iria ter problema agora? Tipo, então, assim, ele se vinculou a essas duas crenças que não eram crenças lá muito boas. A primeira de que Deus não ia querer que houvesse um acidente, e a segunda que, poxa, já saiu tantas vezes, por que vai ter problema agora, né? E aí acontece que esse barco, ele sofre um naufrágio, e a pergunta que a gente faz é o quão responsável é essa figura que liberou, porque ele se vinculou a certas crenças que não tinham valor nenhum, e ele ignorou uma série de evidências, né, que reunidas, né, exigiam dele uma ação. Então, eram crenças que vinculavam a uma ação, que vinculavam a uma responsabilidade, que não poderiam ser ignoradas. Não era uma questão de, eu vou ficar com essa crença, não, eram crenças que tinham essa natureza de vincular, né, a uma ação. E nós tivemos uma pandemia. E nós tivemos à frente, o nosso comandante, uma pessoa que se comportava como esse sujeito. Uma pessoa que dizia assim, tipo, vai sair, já saiu tantas vezes de casa, não vai ser agora que tu vai pegar um vírus, não é verdade? Tipo, quantas vezes tu já não pegou um resfriado, uma gripezinha, vai ser agora que isso vai te derrubar, entendeu? Não, eu não me importo com os especialistas, o que os epidemiologistas dizem, o que os virologistas dizem, o que as organizações, né, de saúde, a OMS, o que, sabe, as organizações aqui do Brasil também dizem sobre a segurança dessas vacinas. Não, nada disso tem relevância. Eu vou suspender, né, a crença nessas coisas e vou me vincular, sei lá, a ideia de que Deus não quer, ou que, sei lá, ou que você já saiu tantas vezes, não vai ser agora, ou que é uma gripezinha, entendeu? Então, assim, uma discussão, no fundo, sobre ética da crença, sobre o tipo de responsabilidade que você deve ter em relação àquilo que você acredita. E aí o pessoal da epistemologia discute o quão até onde essa responsabilidade ela vai, porque será que eu decido aquilo que eu acredito, né? Uma discussão sobre o voluntarismo dogmático. Então a maioria dos epistemólogos vão dizer que não há esse voluntarismo dogmático, ou seja, que eu não escolho, na verdade, o que eu acredito e o que eu não acredito. Se eu não escolho o que eu acredito e o que eu não acredito, mas será que eu não sou capaz de fazer algumas coisas antes, quer dizer, estabelecer alguns critérios, sabe, constituir um certo tipo de prática, de hábito, de comportamento, que faz com que eu me aproxime
né, das crenças que seriam crenças mais robustas, mais fortes, e que eu me aparte dessas crenças que são crenças que me colocariam numa situação de maior vulnerabilidade, ou que me colocariam numa situação em que outras pessoas correriam um risco maior se seguissem essas crenças. Então, assim, e aí eu acho que, de certo modo, a epistemologia ela acaba tendo um pouco esse valor, porque, né, ela, enfim, você pegou mais ou menos, né, assim, a ideia, né, assim, pô, se a gente, eu bem queria dizer, assim, que essa pretensão de conhecimento com exigências tão elevadas, né, que isso é dispensável. Tudo bem, é dispensável em algumas zonas da nossa vida, mas em outras parece que nós somos meio que obrigados, assim mesmo, a desenvolver certos critérios, porque isso vai determinar a nossa responsabilidade. E por mais que a gente aceite ou não isso, eu acho que um júri acaba nos cobrando também, né? E aqui nem